Salve, salve, São Benedito do Rio Preto. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um programa, levar para você aí mais informação, mais conhecimentos. Estamos aqui para falar hoje sobre a questão educacional de São Benedito do Rio Preto, para discutir os números que foram apresentados pelo IDEB aí no último dia 14 de agosto em todo o Brasil. Para isso, convidamos aqui nosso querido professor Antônio José, ex-secretário de Educação, e por aí vai. Também Manuel Teles já esteve aqui, ou melhor, também está aqui com a gente para nos ajudar nessa discussão. Vamos ver aqui como que a gente consegue aqui levar mais informação, mais esclarecimento e mais conhecimento para vocês que nos acompanham por aqui. Já está aqui ao meu lado o professor Antônio José, graduado em Letras e mestre em Educação. Aqui continua com a gente o professor Manuel Teles, já antes apresentado, e a gente vai falar agora sobre a questão da educação em São Benedito do Rio Preto. Primeiro vamos fazer aqui um leve lembrete. Segundo a professora Graci e também ex-secretária de Educação aqui em São Benedito, em 2013 eles receberam a educação com o IDEB dos anos iniciais, lá sempre lembrar, a educação básica, né? Aqui em São Benedito do Rio Preto, com 2,8, era a nota do IDEB em 2013, quando eles assumiram. Em 2015, essa nota chegou a 4,1. E eu não consegui dados diferentes deste, mas me parece que o ano que São Benedito atingiu o topo de melhor colocação no ranking estadual foi em 2017, chegando a ficar na posição 115 dentro do estado do Maranhão. A gente vê que não são números muito bons, a gente tem muito que andar ainda, mas por incrível que pareça, nos últimos 6 anos, a gente conseguiu cair 102 posições. Caímos, ladeira abaixo, 102 posições. Chegamos agora ao ano de 2023, na última colocação dentro do universo de 217 municípios que compõem o estado do Maranhão. A pergunta vai para os dois, quem quiser começar a responder aí, fique à vontade. O que aconteceu, o que está acontecendo com a educação em São Benedito do Rio Preto para que a gente tenha descido ladeira abaixo da forma que descemos? Quem começa a responder? Vai, José. Professor, fique à vontade. Olá, bom dia. De antemão, gostaria de agradecer pelo convite. Eu até perguntei no momento, seria o momento ideal para essa conversa? Segundo o nosso posto aqui, ele disse que o momento melhor seria esse. Eu até que meio que discordo pela questão de que, por ser um momento político, alguns pegam minha fala como algo favorável, pegam minha fala como algo contra. A interpretação técnica, são poucos que irão fazer. Mas, assim, quando é para falar de educação do meu município, eu não posso deixar e sou convidado, eu não posso deixar de participar. Então, isso é importante. E, assim, como ponto de reflexão, como você mesmo foi, nós temos o INDEB, que ele apresentou uma queda, ele apresentou um número muito negativo, e aí nos traz uma reflexão, o que devem fazer, o que está acontecendo para esse INDEB ele ter apresentado esse resultado tão negativo da forma que está. Primeiro, a gente precisa entender que o IDEB avalia duas coisas. Ele avalia o fluxo, e a média que é aplicado pelo Sistema de Avaliação Nacional, que é o SAEB. Esse fluxo, ele corresponde, ele mede os anos que os alunos estudam. Por exemplo, um aluno ele vai estudar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, os 5 anos. Se esse aluno ele estudar 6 anos, aí a média já vai cair por conta disso. Esse fluxo acontece justamente isso. Isso que é medido. Aí, nesse critério, a desistência vai pesar bastante. Então, e que também, de fato, assim, a olho nu a gente já percebe que é algo muito negativo quando um aluno ele deixa de estudar por um ou outro motivo, e termina esquecendo da escola e por aí vai. Ou seja, é muito negativo. A outra é a medição da prova propriamente dito, que eles são avaliados na competência de português, leitura,
e cálculo na questão matemática, ou seja, então justamente isso aí. E aí eles fazem uma média aritmética, né, e chega esse resultado do IDEB. Ou seja, a escola no todo não há avaliação. Por aí a gente já começa, por exemplo, fazendo uma crítica ao próprio IDEB. Eu estou dizendo que o IDEB é algo que pode ser descartado? Não, porque ele apresenta, né, apresenta um resultado que eu preciso refletir sobre esse resultado, né? Então isso já é positivo. Apesar de que, por exemplo, o IDEB não apresenta a estrutura física da escola, apesar de que a estrutura física ele pode chegar a esse resultado, mas não diz assim, mas pode, por exemplo, a escola com infraestrutura inferior uma à outra, né, tirar a melhor nota do que a outra. Ou seja, ele é muito, eu diria, ele avalia simplesmente essas duas questões. Né? Não avalia o aluno que tem problema de transporte escolar, né, quem sabe que é uma realidade. Professor, mas essa avaliação ela não é igual para o Brasil todo. O Brasil todo? É igual para o Brasil todo. Então, independente de haver essa, vamos dizer assim, esse vício, essa falha na avaliação, como o senhor está colocando, mas ela não tem parâmetro diferente para o Maranhão e para São Paulo. Não, eu estou colocando essa questão da falha para a gente perceber a dimensão da própria avaliação. Eu não quero dizer que, por exemplo, nós fomos bem, enquanto outros municípios foram mal, que estão mais bem colocados. Não, aí traz uma reflexão para o próprio município. O que nós vamos fazer para que isso melhore? Por que eu coloco isso? Próxima pergunta. Né? O que precisa ser feito para a gente avançar dentro desse contexto IDEB? O que precisa fazer? Por que eu coloco isso? Porque se tu for observar, na questão infraestrutura, na questão pagamento do professor, na questão, no modo geral, né? No modo geral, se a gente for observar, nos anos que o IDEB pontuaram melhor, né? Isso também não piorou agora. Entendeu? Não houve os mesmos itens, né? Não houve, por exemplo, o professor deixou de receber, a infraestrutura piorou, né? Não houve isso aí. Então é uma questão que a gente precisa refletir. É bem colocado. Preciso refletir. O professor quer colaborar? Eu quero participar nesse momento aí, dizer o seguinte: a questão é questão de gestão da educação, porque a métrica, né? A métrica ela é universal, ela é para o Brasil todo. Se adotou essa metodologia, ela é boa, ruim e tal? Não, merece crítica. Essa crítica que você está fazendo é procedente. Mas eu preciso melhorar essa metodologia para dar efetivamente o melhor resultado. Mas vamos lá. O saber, a ciência, é algo fantástico que eu não posso lacrar. Dizer assim, é isto ou é aquilo. Vamos lá. Se as medições estão me privilegiando o ensino da matemática e o ensino da língua portuguesa, bom, eu tenho um estado brasileiro, e só para salientar aqui, as 21 notas, 10 melhores notas são do Nordeste, sendo que o Ceará, Alagoas, tem um outro estado, eu não lembro, que domina essas 21 notas, as melhores notas. Então vamos aqui. O Piauí, que é um dos melhores estados na matemática, devia ter sido privilegiado, porque o Piauí é uma vocação a partir eu não lembro o nome do município, é Cocal dos Alves. A partir de Cocal dos Alves, o nome do município lá, fez-se uma revolução na matemática do estado do Piauí. E, no entanto, esses indicadores não aparecem nas Olimpíadas. Aí Cocal dos Alves bate bem bonito no resto do país, né? Mas ele não repercute no indicador do IDEB. Então, a metodologia deve sim ser melhorada sempre. Mas nós precisamos ter um plano nacional de educação que privilegie isso. Nós estamos num ambiente, Porto, que lá para 2000 para cá, nós estamos numa transformação social. Só que esses aspectos de mudança, da novidade, como a gente está vendo, a questão da nossa democracia está engatinhando, nós não temos tranquilidade ainda de mexer, de trabalhar essa métrica do saber, e nós estamos nessa briga total, ou seja, nós não paramos para trabalhar a questão educacional do país dentro do plano nacional, que aí vem o plano estadual e vem o plano municipal. A pergunta é, quem é aqui que já leu o plano municipal? Não leu. Então a questão é de gestão. O que é que nós estamos prevendo? Já que estamos nesse ambiente pré-político aqui, né, pré-eleitoral,
A ideia é que os novos candidatos, eles briguem para fazer uma boa gestão. Quando eu cito 2006, que foi quando eu trabalhei uma dissertação de mestrado sobre, nós tínhamos a questão da educação e tinha uma questão do financeiro. E o Brasil tinha que fazer uma opção para dizer o seguinte: meu amigo, o social é lindo, o religioso é maravilhoso, mas quem é que financia? É o dinheiro, é o capital. Então eu tenho que trabalhar, a partir dali nós começamos a ter artigos sobre o financiamento da educação no Brasil. Quem quiser ler bom, bacana, lê a doutora Denise Bontempo, alguns livros dela sobre isso, alguns artigos sobre isso. O valor econômico da educação. É um livro fantástico. Então nós começamos de 2006 para cá a entender que quem financia a educação é o dinheiro. Aí entra a gestão pública local. Se eu tiver um gestor público que entenda que a educação vai além do ensino e aprendizagem, fizer a gestão adequada do fundo, do dinheiro que chega para a educação, meu amigo, nós vamos despontar aqui a 1000 por hora. A grande dificuldade é que nós não achamos alguém vocacionado, esse rapaz aqui foi o nosso, já foi secretário, sabe o sofrimento que ele teve lá para fazer isso, né? E não conseguiu, não foi por defeito dele, mas enfim, vamos lá. Se eu tenho um prefeito, né, desses próximos, que fizesse isto, que tivesse no seu plano de governo essa meta de gerenciar o recurso financeiro chegado dentro dessa educação, meu amigo, podia vir a métrica que viesse para medir o ensino do lado que viesse, nós iríamos estar bem. Seja do ponto de vista material, patrimonial da escola, do ônibus, do uniforme, da alimentação do aluno, do pagamento do professor, de qualquer ambiente, nós estaremos 1000 por hora, mas se houvesse gestão do ensino. E nós não temos, os secretários de educação não têm a liberdade do poder de gerenciar a educação. Porque quem que vai mandar no secretário de educação, que é um mestre que nem o Antônio José? É um leigo, que às vezes é um vereador que manda, é um cara que não estudou o ginásio direito, não estudou, eu ainda sou do tempo do ginásio antigo, né? Não estudou o 2º grau direito, e que vai mandar no secretário de educação. Olha aí. Não, gente, essa educação ela tem que ser do Estado, não pode ser minha, do prefeito A, do prefeito B. Quem governa é o partido, é o pedaço, é o partido, mas governa para o todo. Então nós temos que fazer seminários, eventos, que eu escute a população, escute o leigo, escute o doutor, escute o sábio, mas escute também o aluno, escute a percepção popular. Senão a educação não vai, mas para isso eu tenho que ter gestão. Gestão financeira e tudo. Professor Somos, sabe, vocês estão falando Falo demais, né? Da métrica, da metodologia? De ouvir, de ver como está assim. A gente está encerrando esse ano de 2024, professor, o plano decenal de educação, encerrando agora, inicia em 2025 até 2034, se eu não me engano, é isso? A gente está encerrando o plano decenal, né? O decenal. Então, o que a gente tem? São conferências espalhadas pelo país todo, inclusive aqui em São Luís do Rio Preto, participa, são estabelecidas as metas da educação, que inclusive eu queria até que o professor comentasse aqui, caso ele se sinta à vontade para comentar a respeito daquilo que foi estipulado nesse plano decenal de educação, porque nós temos a nível federal, estadual e municipal, né? Diz que foi estipulado dentro das conferências o que foi atingido, ou o que deixou de, ou não foi atingido nada, aqui em São Luís do Rio Preto. Se quiser comentar, fica à vontade. Primeiro, né, só completando o raciocínio anterior, tudo bem. O professor colocou, né, o que se deve fazer. Primeiro, formação. Me abra um parênteses. Porque, assim, eu me criei ouvindo bater nessa tecla da formação, da capacitação dos professores. Eu estudei com um professor que na época chamava professor normalista. E professores leigo, era assim que era a tradução da época que eles faziam. Então, eu estudei com leigo anterior, não sei que formação que ela tinha, e depois passei a estar aqui na cidade, aqui, aí nós vemos. Depois se cria a obrigatoriedade do professor com curso superior para ir para a sala de aula. Concordo, sem problema nenhum. O professor sempre, ultimamente, eu não sei se aconteceu aqui em São Luís do Rio Preto, para início de ano, tem lá uma semana pedagógica, que eu particularmente não entendi até hoje o porquê. Porque, primeiro, que ali nunca mudaram metodologia. Se você pegar as semanas pedagógicas de 10 anos, é as mesmas que o cara vem dar hoje. E o professor que se formou numa faculdade, que está lá graduado, ele não é uma pessoa competente para dar aula, para ir para a sala de aula.
Então, o que é que está faltando, afinal? Ó, isso que eu estava colocando. Primeiro, a questão de formação. Aí você diz, não, o professor graduado, ele tem competência para isso? Sim, tem competência. Mas aí, ó, é aquilo que nós estamos colocando, cada vez mais estudar é melhor, cada vez é melhor. A formação, ela traz a questão epistemológica, né, propriamente dita. Ela traz a questão do dialogar um com o outro, o professor dialogar um com o outro, os problemas educacionais, né, dentre outros benefícios que ela traz. Então, a formação, ela é... Só para melhorar essa palavra, essa epistemológica é dentro da visão do Paulo Freire, a cabeça do educador? A cabeça do educador. Traduzindo para o povão, a cabeça do educador. E aí, por exemplo, quando você, por exemplo, naquilo que você faz, quanto mais você estuda, mais você se especializa. Exato. Uma graduação, na verdade, é só o pontapé inicial. Né? E as formações, elas são feitas, aí você falou num ponto bem interessante, a questão da semana pedagógica. É uma formação? É. Mas ela acontece, né, de forma muito superficial. Ela acontece, não é que ela não seja necessária, é importante, importantíssimo. É um pontapé, é como se fosse a porta da escola se abriu aqui para o ano letivo. Mas aí era muito superficial. Fez-se a formação ali, semana pedagógica, e não há um acompanhamento. A educação, como qualquer outra profissão, mas aí, ela requer muito trabalho. Requer muito trabalho. Né? E às vezes eu digo assim, ó, bora, professor, o planejamento é esse. Né? O planejamento é esse. E aí o que acontece? Eu simplesmente disse isso e daqui a um semestre vai perguntar alguma coisa? Não, tem que ter formação. Eu ainda digo ainda que se for o caso, pode ser formação remunerada, para que isso tenha um certo atrativo e que o professor, de fato, se sinta valorizado nessa questão. Mas tem que ter acompanhamento. Aqui tem uma cultura, no Brasil tem uma cultura, por exemplo, o coordenador pedagógico, né, às vezes é visto como um fiscal. Tem professor que não gosta quando ele entra na sala, tem professor que não gosta quando ele vai ao planejamento. E não é bem assim que a gente sabe. Que a função do coordenador pedagógico é auxiliar mesmo, é acompanhar, é verificar qual é o principal problema, qual é a dificuldade. Nem sempre o coordenador pedagógico sabe como resolver, mas leva para outro para resolver, busca, ou seja, tentar. São duas pessoas lutando por uma situação, ou seja, é mais gente que está tentando resolver uma determinada situação. Então isso é importante. E aí, quando eu deixo largado, né, aí cai no esquecimento, o professor às vezes também se sente falta de apoio, e por aí vai, né? E aí fica nessa mesmice. Porque assim, quando eu falo de IDEB, né? Aqui, por exemplo, desde que começou o IDEB, de 2007 para cá, observando os dados aqui, os dados iniciais, né? Em 2007, por exemplo, nós alcançamos 3,1 quando a projeção era 2,4. 2007. Em 2009, alcançamos 4,0 quando a projeção era 2,7. Essa aqui foi uma das principais diferenças. Em 2011, alcançamos 3,1, né? A projeção era 3,1. De 2013, era 2,8 a média, né? A projeção 3,4, deu abaixo, né? Em 2013. 2015, foi acima da média, né? Que a média era 3,7, né? A projeção, e a média foi 4,1. Em 2017, né? Foi 4,2, como você falou, né? Enquanto a projeção era 4,0, deu acima da projeção, perfeito. Em 2019, né, deu abaixo da projeção, que era 4,2, ou melhor, a projeção era 4,3 e a média foi 4,2. Em 2021, né, a projeção era 4,6 e a média foi 3,9, deu abaixo. Para você ter uma ideia dos anos finais, isso aqui é forte, né? Nós tivemos, né, somente 2007 e 2009 que alcançamos a média, acima da média. Só em 2 anos. Só em 2 anos, desde quando começou, 2008 e 2007, 2009. Né? Depois disso, sempre abaixo da média. Tá. Isso, repetindo, só em 2007 e 2009. Tá. E aí, aqui falando de gestão, é uma gestão muito criticada nesse período. Então, mas aí tem um adendo, é onde eu quero chamar a atenção dessa reflexão. A metodologia, toda essa métrica, nós estamos até criticando, não tem problema nenhum, estamos até criticando. Mas tem um elemento que aí faz essa diferença que você chama a atenção agora de 2009, que era uma outra gestão que é até bastante criticada no município. Ponto. Vamos lá.
Eu estou falando dos últimos 10 anos para cá, e aí se insere a pandemia no meio deste elemento, que vai interferir também aqui. E aí vem a minha fala anterior do valor financeiro, valor monetário da educação, dentro dos artigos e do livro da doutora Denise Bom Tempo, que o prefeito, não só de São Benito do Rio Preto, mas inclusive daqui, o defeito é do digitador. Desculpa a analogia, não é nem para a gente rir, não, mas é isso. Por quê? Porque o digitador, ele é obrigado, o digitador dos dados da educação em São Benedito do Rio Preto. Eu estou falando com conhecimento de causa. Ele vai para o computador para alimentar o sistema. Tem um aluno repetente, ele não coloca. Tem um aluno desistente, ele não coloca. Por razões financeiras, para ele receber o fundo, ele é obrigado a dizer que todos os alunos foram aprovados, ele é obrigado pela gestão. Todos os alunos foram aprovados, ninguém abandonou, não há repetência, não há abandono escolar, não há nenhum desses fatores, porque senão diminui o volume de dinheiro que o município arrecada. Então, veja, aí, meu nobre, é que nós temos a divergência entre o que é técnico e científico, que é lindo e maravilhoso, a diferença com a vida como ela é. Por isso que cai na minha primeira fala, a questão é de gestão. Ponto. Politicamente, no Brasil, a partir de 88, nós temos uma função que aqui em São Paulo do Rio Preto tem para os gestores, que um gestor não dá conta de administrar uma cidade desta sozinho, mas se criou a figura do secretário de governo. O secretário de governo, num governo que funciona, ele é o catalisador de toda a gestão, de todas as demais secretarias, para que o prefeito possa estar tomando o cafezinho dele e ciente do que está acontecendo lá no teu gabinete de secretário de Educação, de Desenvolvimento Urbano, de Secretaria de Obras Públicas, né, e tudo mais. Mas nós não temos isso aqui preenchido. Nós temos aqui preenchido com amizade, simpatia e tal, não vou entrar em detalhes. Então, não funciona a Secretaria de Governo nesses municípios nossos, muito menos no nosso aqui. Nunca funcionou como Secretaria de Governo. Então, há uma divergência entre o fato científico está lá, mas esse fato científico é confiável? Infelizmente, é aquilo que você disse no começo. Não, porque eles estão sendo camuflados. Eu tenho que colocar no sistema do MEC que o meu aluno não é desistente, o meu aluno não é repetente, o meu aluno passou. Mas por que tu faz isso? Tu é bandido? Não. Questão financeira, eu preciso do dinheiro chegar. Então, o que eu preciso? De uma gestão que eu possa transferir isso, mudar isso, melhorar isso. Radicalmente não, mas eu tenho um mecanismo de ajustar isto, porque se você olhar a nossa criança de quinta série não saber ler, e eu tenho um menino no meu curso de inglês que ele não sabe ler em português, menino de 14, 15, 16 anos, não sabe ler em português, mas vai lá no sistema, ele está como aprovado, como lindo, maravilhoso. Por quê? Culpa do digitador, desculpa do digitador entre aspas. Então nós temos que mudar essa consciência da gestão. Na hora que eu mudar a consciência da gestão, a métrica da metodologia, ela vai ser benéfica ou ela vai ser alterada nos próximos planos nacionais e até nos planos estaduais e municipais. A encrenca está aqui em casa, na gestão. Eu também concordo com essa questão de gestão. Porque, assim, quando eu faço a gestão... Você não concorda com o digitador, né? Eu concordo também com essa ideia. Também tem, infelizmente. Infelizmente tem que concordar com essas situações. Porque a gestão, ela quer queira, quer não, qualquer problema igual um resultado desses, eles respingam na gestão. Porque a responsabilidade maior é dela. O que ela vai fazer para resolver isso aí? Por isso que eu estou colocando. Isso aqui é um resultado que ele requer muita reflexão. E aí, agora eu vou te dar razão, por ser um momento assim, oportuno para isso. Trazer essa reflexão. O que eu vou fazer para melhorar esse DEB? Né? O que eu vou fazer? O professor Manu colocou a situação, essa questão do digitador, de que eu posso, por exemplo, estar querendo favorecer o resultado. E isso é muito danoso. Por isso que, às vezes, há muitos autores que criticam essa metodologia do IDEB. É muito danoso por quê? Porque, para eu alcançar esse resultado, tem gente que faz doidice. Exatamente. Usando um termo mais brando. Porque eles às vezes camuflam o resultado,
às vezes eles investem somente em um grupo, às vezes eles tentam a questão de premiar um professor, premiar o aluno, e essa questão de premiar, a gente sabe que ela exclui. Exclui o outro. Porque assim, ó, eu tenho um filho que eu posso pagar, inclusive, uma aula particular para ele ganhar o prêmio. Mas tem um outro aluno que, por mais que ele consiga entender um pouco o conteúdo, né, ele tem dificuldade de transporte escolar, ele tem igualdade, mas não tem a equidade. Ou seja, a equidade, né, não existe a equidade. Isso aí termina sendo um meio, né, para e o julgamento popular é pela igualdade, não pela equidade. E o julgamento popular, né, quem foi o aluno 10 da escola? Exatamente. Né? E aí beneficia. Aí o que acontece? O IDEB pode apresentar um bom resultado do município. E aqui eu não estou dizendo que o nosso está bem, né? O IDEB pode apresentar um bom resultado, porém é atropelado muitas coisas. Inclusive, beneficia o tal do capitalismo. Porque, assim, a primeira coisa, quando eu quero elevar o IDEB, eu tento contratar alguém lá do Ceará, uma empresa do Ceará, para vir. Ou seja, aí já favorece o mercado e esqueço meus profissionais que eu tenho. Só falta eu incentivá-los, dando capacitação para aquela formação. E aí, esqueço meus profissionais, vou buscar outro estado, com aquela metodologia, com um público totalmente diferente, mas que assim, vou empurrar de goela abaixo, ver se dá certo. Por isso que a educação não é uma coisa estanque, de um mês, de meio ano, não é. É um programa que tem que ser estatal, sequencial, de um governo para o outro, mesmo que mude de partido, mude de governo, e aí tem que seguir. É um ponto muito interessante, né, aqui que todo mundo pode colocar. O principal problema, assim, que eu vejo, é essa quebra. Isso é horrível. Entendeu? Essa quebra. Hoje, nós estamos com um sistema que ele está favorecendo, de certa forma, uma continuidade. Por exemplo, nós já tivemos eleição para gestor escolar. Né? Já tivemos eleição para gestor escolar. Aqui, Samir. Tivemos. Embora não tenha sido divulgado. Novidade para mim, não soube disso. Embora não tenha sido dentro daquilo que eu imagino que seja legal, porque assim, né? Se eu não posso simplesmente, numa eleição dessa, a comunidade escolar deixar de participar. Eu sabia e nessa última eleição, um projeto seu, né? Você queria muito ter implantado isso. Eu quero, na verdade, que isso aconteça e que a comunidade escolar participe, que o aluno com a idade correta participe, que os pais e professores, que a comunidade escolar participe, todo mundo participe. Aqui, no caso, aconteceu, não sei se pela questão de ser rápido, né, foi somente os professores que participaram. Olha a questão de gestão. Mas já tem. Olha a questão de gestão. Né? Isso é fundamental. Eu preciso agora também um gestor escolar, e aí eu olho para lá, né? Preciso que o gestor escolar também diga assim, eu fui votado pelos meus colegas. E eu preciso ter autonomia nesse ambiente escolar. Não é a minha autonomia da escola, da gestão. E gestão e gestor são coisas diferentes. Exatamente. A gente precisa entender isso, né? A gestão precisa ter essa autonomia. E aí a gente sabe, por exemplo, a própria escola deve ter esses instrumentos, fortalecer esses instrumentos, igual o conselho escolar, né, que precisa ter vida, né, na escola, precisa ser desenvolvida, essa cultura de participação precisa ser desenvolvida e por isso a escola é de fundamental importância para essas ações. É muito bom. Professor, foi colocado aqui por ambas as partes, apontado aqui possíveis razões que tenham levado a gente para ter um resultado tão ruim de ideia. Tudo bem. Só que no dia a dia que a gente acompanhou aí, eu particularmente fiquei um pouco atento a essa situação, foi, como é que eu posso falar aqui, a isenção de responsabilidade, inclusive vindo de educadores, professores e populares, que fica passando a responsabilidade, vamos dizer assim, para a prefeitura, né? A prefeitura não viu nenhuma nota, mas em outro campo já vem ali a responsabilidade do professor, que não faz o papel dele direito, e sem apontar diretamente, porque no meu ponto de vista, não sei se vocês vão concordar comigo, isso aqui tem que ser resultado de uma ação conjunta, integrada de todos. E aí colocaram até a questão de escolas que não estão pintadas, tal, não sei o que tem, divulgar o vídeo de escola que não foram pintadas, colocando em condições insalubres. Insalubridade se caracteriza pelas condições de risco que oferece a saúde de quem está vivendo naquele ambiente. E aí eu lhe pergunto o seguinte, essa responsabilidade de ficar jogando para um e para outro, fica de fato sobre quem?
É o secretário de educação? É o professor que não está cumprindo o papel dele? É a condição da escola? É a falta do transporte? Como que funciona essa A questão? primeira coisa, assim, vou voltar a falar do IDEB, o IDEB ele não avalia aluno. É, O resultado do IDEB é escola, a escola, é né? município, é estado, é país. E aí, aqui já coloco a respeito da sua pergunta, que é o conjunto, é a gestão, não tem jeito. É a gestão. O professor deixar de ir para a escola, é culpa do professor? O professor está usufruindo daquilo que ele acha que dá certo. Mas a gestão ela tem que chamar a atenção para esse professor, ele tem que procurar Tem que ter instrumento para segurar. tem que ter instrumento para segurar. É por aí que eu penso. Né? E assim, ó, nós falamos na questão do IDEB, é um conjunto de coisas. O resultado, ele é avaliado duas questões, mas é um conjunto de coisas. Quando fala na questão da escola, é aquilo que eu coloquei. Tem escola com um ambiente mais insalubre, usar esse termo que você usou aqui, que tira uma melhor nota do que aquela mais bonita, mais bem estruturada. mais bem estruturada. Agora, por exemplo, nós falamos na questão de formação. Depois do nosso município em si, nós sofremos assim eu diria, um apagão. E aí, o secretário de Educação, né, um ano de secretário de Educação, eu queria colocar na sala de aula somente professores com, no mínimo, uma graduação. Fizemos um seletivo contra tudo e contra todos, né, e melhoramos esse quadro de professor, porque lá entrou professor graduado, prova de títulos e currículo, né, mas diminuiu muito isso aí. Mas fizemos isso a fim de melhorar, né, o nível acadêmico dos professores, né, que estão em sala de aula. Isso entrou gente contra, aquela coisa toda, mas enfim. Hoje, eu pensei observando, mas que lacuna foi essa e eu querendo colocar só professor graduado na sala de aula? Ou seja, foi um apagão muito grande. 20 anos, 2 décadas, sem uma graduação no município que quer melhorar o IDEB. Hoje, se é um resultado desse, a gente fica pensando assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Nós temos valores individuais competentes, né, para a educação, que atuam na educação, mas nós precisamos de valores competentes na gestão do município. Não é obrigado o prefeito ser doutor, mas ele é obrigado a gerenciar o município inteiro. Então, para isso, ele deve ter os seus pontos de controle diariamente ou momentaneamente. Ele tem que ter o ponto de controle dele, senão ele não vai gerenciar. Ninguém gerencia uma organização sem informação, sem ponto de controle. Nenhuma, nem tua casa. Nem tua casa. Na minha casa eu preciso saber quais são os pontos de controle, para saber se meus filhos estão ou não estão dentro da minha linha de ação. Me obedecendo, não, graças a Deus. Eles são inteligentemente desobedientes. Mas ele precisa do ponto de controle. Gestão. Professor, vamos lá, eu tenho aqui mais um assunto para a gente encerrar. Ultimamente, a gente acompanhou aí nas redes sociais aí, divulgação aí de desvios de recursos do Fundeb. Vou entrar diretamente no mérito da questão desse desvio, mas apenas na repercussão. Pelo seguinte, eu acompanhei, inclusive, de muitos professores, inclusive falar pessoalmente comigo e usar o termo assim, nós trabalhamos e os outros estão recebendo. Eu não sei o ano, você pode me ajudar, foi instituído o Piso Nacional... 2008. 2008, né, 2008. Do Magistério, né? Aqui no município foi 2014, 2013. Certo, beleza. O piso já existia, mas não era cumprido aqui. O que diz a questão do piso, para você que está acompanhando a gente, talvez não entenda bem. O piso passa a ser o salário mínimo daquela categoria. Alguém pode pagar mais? Pode. Se quiser e puder, pode. Não pode pagar abaixo daquilo. Mas se está pagando, não está desrespeitando. Os recursos do Fundeb, professor, me ajude se eu errar, que é repassado federalmente para os municípios, 60% é para pagamento de pessoal. 70 hoje. É 70, né? Então tá aí, 70%. Mas antes era 60, não era isso? Esses outros 30% no momento atual será investido na infraestrutura da educação. A pergunta que eu faço é o seguinte: o município está devendo o professor tem direito de ir atrás desses recursos ou não? Assim, o município, até onde eu sei, não há dívida. Exatamente, eu estou perguntando que é mas assim, o que se falou é isso, não, nós temos que ir atrás desse recurso. Não é dívida. Agora sim, a questão investigatória é muito importante. Isso aí é um fato.
Certo. Se há resquício, há indicação de que há adesivo, beleza, bora atrás, bora verificar se tem adesivo. Eu vejo muito necessária a questão de transparência. Eu tenho dificuldade de trabalhar sem transparência. Porque eu vejo que, assim, aquilo que eu faço, eu preciso dizer o que eu fiz e por que eu fiz. Mas aí eu entro numa questão técnica, que eu acho que vocês não se atentaram. Eu vou porque tenho formação para isso. A grande questão aí é que existe uma coisa no Brasil que nós conhecemos muito, já ouvimos falar demais, chamado pedalada fiscal. Nós já até perdemos uma presidente da República por conta desse termo, pedalada fiscal. Isso. E aí, antes de eu terminar sobre pedalada fiscal, eu vou trazer uma questão que o IDEB, esse dinheiro que chega, ele tem que ser usado em benefício dessa destinação 70 e 30, e os 30, se ainda sobrar, me parece que tem que distribuir entre os professores, etc. e tal. Tá. Vamos lá. Chegando aqui na questão contábil, né, contabilidade pública, né, na questão da pedalada fiscal, o prefeito, se ele não tiver uma orientação técnica adequada, ele vai pegar o dinheiro com essa rubrica aqui e gastar ali. O Brasil todo faz isso. O presidente da República faz isso, o governador de estado faz isso, o prefeito faz isso. Então vejamos o seguinte, a questão é, eu tenho como transferir esse dinheiro sem a nota de empenho, sem a nota de pagamento da despesa orçamentária, ou seja, eu tenho essa formalização legal desse dinheiro passado, que antigamente chamava de ordem bancária, agora acho que é PIX mesmo, né? Mas cadê meus vereadores? Cadê minha Câmara? Cadê a minha sociedade? Cadê o meu conselho? Cadê meu sindicato? Porque o meu sindicato de professores, aqui em São Paulo Preto, ele tem que extrapolar a ação de cuidar de professor. Ele tem que cuidar da educação. Infelizmente, sindicato, vocês têm que fazer isso. Lado social, só tem esse. Nós não temos outro ente a recorrer. Vocês têm que me salvar. Então, veja o seguinte, eu preciso saber se esses lançamentos de dinheiro dado, 5 mil para um, 10 para outro, sei lá, se aquela farra, como dizem no popular, ela tem uma âncora documental por trás. Porque se aquilo é um ato pessoal do prefeito, está errado. Eu vejo um erro aqui em São Paulo Preto terrível. Apoio fulano de tal, prefeito fulano de tal. Não, o apoio do fulano de tal se fosse do salário dele. Mas não é do salário dele, então o apoio é da prefeitura. Não é do prefeito A, B ou C. É da prefeitura. Isso não é dito no carro de som. Está errado. Isso é a cegueira social. Então, eu não posso tomar de conta de um dinheiro público, investir-me de um poder público pelo voto ou pela nomeação e trazer para mim, eu faço o que eu quero desse dinheiro. Não, está errado. Aí é que falta a questão legal, a questão moral tem que impor. Então, cadê os nossos vereadores? Estão silenciados. Aí, talvez o sindicato teria que fazer esse papel, parece que está fazendo, pelo que você está me dizendo agora, para verificar se aquela âncora financeira, aquela âncora de sustentação financeira, ela está documentada. Porque o prefeito não pode estar distribuindo o PIX em nome que venha o PIX no nome de um secretário. Cadê os documentos? Eu assinei o quê para receber esse dinheiro? Eu soube que ele deu o salário integral para o Santo Antônio, na época da enchente. Meu Deus do céu, quem vai sustentar esse rapaz? Porque o salário dele todo, ele garantia, eu ouvi a voz dele falando isso. Como é que quem vai sustentar esse rapaz? Será que os pais dele vão sustentar ele? Porque ele deu 100% do salário. Isso está errado. Não pode. Ô meu filho, dá 10%, dá 20%, dá 30%, dá 40%, mas fica com o dinheiro para tu ter dignidade. Porque senão eu vou dizer que você está roubando. Essas questões, essas divulgações, elas são importantes. Agora eu tenho sempre que olhar com o olhar da razão. Não tem jeito. Porque assim, e por que às vezes perde um pouco de credibilidade? Porque às vezes pessoas que usufruíam da mesma situação, mesmo sistema, são os primeiros a publicar hoje. E isso é muito negativo. Eu lembro, você lembra também, o professor Manu lembra, que nós sofremos a nível de FIFESP, nós sofremos, de certa forma, uma perseguição no período, em que depois eu fui verificar as pessoas falando em valores absurdos que foi gasto numa eleição. Eleição do sindicato. Eu não duvido. Absurdos, pessoas falando de absurdos. Depois eu fiquei conferindo na própria Folha, isso aí eu já nem divulguei mais, né? Na própria Folha, pessoas ficaram sendo gratificadas
porque votaram num período A eleitoral favor daquele- de um sindicato. E aí, hoje, por exemplo, isso é errado hoje, é errado hoje. É errado ontem, é errado ontem. Errado ontem. Vai ser Então- errado sempre, vai ser errado. Então hoje é a eleição mais monetizada que nós estamos tendo de todos os tempos. É a atual, mais monetizada, baseado nesse E aí princípio. eu vejo o seguinte, um dos principais problemas sociais é essa questão na eleição partidária, né, essas presentes que às vezes são dados, né, para tentar se permanecer no poder. Né? Porque assim, no dia que um gestor disser assim, ó, pessoal, eu vou fazer as coisas, não vou dizer 100%, mas no mínimo 90%, evitar isso, evitar aquilo, né? Essas favoritismo de um, favoritismo de outro, porque tem gente que entra nesse mundo da política, alguns apoiadores, isso, aquilo, outro, para ser beneficiado, É só. né? E aí, e pressiona, aquela questão que o professor Mano já colocou, pressiona a gestão a trazer o benefício e não muda de lado. E a gestão que quer completar, por exemplo, 4 anos, ele precisa fazer algumas manobras, desse termo, às vezes, para tentar deixar aquela pessoa do lado, mais um, mais outro, para tentar seguir até no mínimo. Para fazer alguma 4 coisa anos. que preste. Isso é muito negativo. Isso é de São Benedito do Rio Preto? Não. É do Brasil. É Do Brasil. Né? Professor, para encerrar aqui, deixa minha última pergunta relativa à educação. Sempre final de ano, desde que criaram, eu chamo de criação porque isso eu não conheço lei a respeito disso. Criar aí, eu chamo de barganha política, a questão de abono para, tipicamente falando, para professores em final de ano. E aí, ano passado, não teve abono, porque já, e aí ficou aquele murmúrio da categoria e postando banners que a prefeitura não sei de onde pagou não sei quanto e tal, e ficou, ainda se falou em suspensão das atividades, fazerem greve e tal. Acredito que esse ano vai ser diferente, até porque tem esse burburinho aí desses recursos desviados. Eu pergunto para o senhor é o seguinte, para esclarecer para quem está ouvindo a gente, para a população, como é que funciona abono? É uma obrigatoriedade do governo ou não é? Se pagou, se cumpriu o teto, não existe abono? Como é que funciona isso? Ó, abono é sobra, né? Sobrou, Mas o ideal sobrou de onde? do montante Dos gastos. dos gastos, né? Sobrou dos gastos. O Dos dinheiro, 70 e dos o dinheiro 30. do Fundeb, né, anual, sobrou esse dinheiro para pagar por forma de distribuído. abono. Hoje existe um detalhe, igual você colocou, antes era 60%. Pagar 60% para magistério. Isso. Né? Hoje não, é 70% profissional da educação. Uhum. Hoje auxiliar, vigia, tudo da escola. professor, agente administrativo, todo mundo. Aumentou o percentual, Inclusive, mas incluiu todo mundo. Inclusive, outras profissões que Aumentaram os gastos. aumentaram os gastos. Aumentou para 70%. E todo mundo, pagamento, né, de quem trabalha na educação é de 70%. Sai do Fundeb. Né? Se chegou ao final do ano, fechou o ano letivo, né? Eu digo o ano em curso. Correto, né? correto. Fechou, sobrou, beleza, é para dividir. Esse que sobrou que você se refere é do montante dos gastos total que foi repassado para o município. Dos 70. É, dos 70. Dos né? 70. É isso que eu queria saber. Dos 70. Dos Foi 70. usado 60, tem Isso. 10. Isso. 10 vai ser distribuído. E, na verdade, isso aí evidencia falta de gestão. Mas os outros 30 também, se sobrar, tem que Quem distribuir. sobrar é falta de gestão. Professor, E aí, segurei. Eu acho que os 30%, se é para cuidar da infraestrutura, não vai para sobrar. Porque vai ter Se não tiver vai gestão, ter. sobra. Se não tiver gestão, sobra. tá. E aí, geralmente, Eu não estava falando desse uma crítica que é feita quando sobra dinheiro, eu estou pagando abono. Isso é falta de gestão. E ele Então, às que é igual nós vezes, estamos colocando, né? só para facilitar aqui o entendimento popular. E às vezes, eu como prefeito, eu faço isso acontecer porque eu quero sair como bonzinho. O Manu deu abono. Também. E aqui Então, não é abono a entre questão aspas. de falta de gestão não é nem a questão que eu coloco. A própria literatura apresenta isso aí, né, que é falta de gestão. Com referência a abono, por exemplo, nós tivemos... o último abono que nós tivemos foi no governo antes de 2012, por aí. Assim. E um detalhe importante, né, que, por exemplo, se você cobrar abono hoje, mas o Creomar Costa, ele deixou acima de 500 mil, 560, se não me engano, 560 mil para pagar em forma de abono. E aí o gestor de 2012, né, não lembro se estava o nome, 2013, ele foi ao sindicato e disse que de fato ia pagar isso em forma de abono.
até hoje. Ontem. Não sabe, Até hoje agora, porque nesse quer momento. dizer que não sabe se paga hoje. Você paga hoje. Ou seja, esse foi deixado em conta para pagar em forma de abono. E não foi pago em forma de abono. Entendeu? Aí há uma cobrança de abono, é muito bom o abono, de fato. Né? Mas às vezes esqueço de detalhes assim que passam. Esse abono pode ser um sinal de incompetência de pode ser gestão. um sinal de É incompetência de utilizado gestão. como benécia, mas pode ser sinal de incompetência. Agora, tudo isso eu coloco, né, e, assim, de forma bem clara, tudo isso, falta de transparência, não tem jeito. Tem que ter transparência. É falta de transparência, porque quando eu apresento valores... E só para fechar, 2 segundos aqui, professor. 2 segundos, por favor. É assim, ó. E o município ele é dotado de uma competência intelectual honrosa. Graças a Deus. Não estou falando de mim, não. Estou falando de outras pessoas mais novas, inclusive. Só falta a gente utilizar esse patrimônio intelectual que nós temos. É um patrimônio riquíssimo, local, de dentro, e muito mais barato que comprar lá fora e trazer para cá. Pena que não são vistos, né? Então, que a nova gestão, ou que uma nova gestão possa enxergar esses talentos nossos, filhos nossos daqui. Tem muito menino aqui inteligente que precisa ser visto. Bem. Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência de vocês, que acompanham esse trabalho que a gente vem fazendo. Eu espero que esteja contribuindo para ajudar nesse processo de esclarecimento, de conscientização e de conhecimento de cada um de vocês, de São Luís. Que não quer que esteja, que às vezes o exemplo daqui é muito diferente lá de onde você está. Quero agradecer aqui a presença do professor Antônio José. Muito obrigado, professor Manu. Com essa mão mesmo, Essa mão. certo assim. Obrigado também por ter vindo. Se quiser fazer algumas considerações finais, fiquem à vontade e eu só tenho a agradecer vocês. Eu só gostaria de agradecer o espaço, por a conversa, né? E aí, sei que a tua intenção certamente não é muito diferente da minha, que é a intenção de trazer de forma mais clara possível, né, algo que deve ser discutido socialmente, agora sempre trazer de forma racional. Nós sabemos que às vezes, igual o professor colocou anteriormente, essa questão da mensagem via WhatsApp, ela deve, de fato, a gente olhar essa mensagem, mas como um instrumento para uma pesquisa posterior, porque são informações muito superficiais, e essas discussões, né, elas nos levam cada vez mais a fortalecer a educação, porque a educação é isso. Eu costumo dizer que eu não posso medir a importância da educação em uma sociedade. Não dá para ser medido. O professor Manu, antes ele falava, na época era secretário, ele falava, essa sua secretaria, ela devia ser ter a mesma hierarquia do prefeito. Do gabinete do prefeito. Porque, de fato, é isso. Quando eu olho para o valor da educação em si, eu devia, na verdade, ser superior. Superior. Quando eu olho para o valor da educação em si. E todas essas conversas, esses diálogos, que eles vêm nos trazer esclarecimento sobre determinada pauta, ela nos atribui educação, nos atribui conhecimento. Quando a informação ela é incompleta, a pessoa deve buscar e dizer, está incompleta. E é conhecimento. Ou seja, de qualquer forma, nós estamos contribuindo para que isso venha a melhorar cada vez mais. Quando nós falamos mal de uma gestão A ou de uma gestão B, é para que nós tentamos melhorar cada vez mais. O objetivo geralmente é esse. Eu costumo dizer que o objetivo é cada vez mais melhorar esse nosso meio, a nossa convivência, porque quando a gente melhora o meio, melhora a convivência, e aí a sociedade cresce cada vez mais. E IDEB aumenta e as pessoas evoluem cada vez mais. Bom, eu também quero agradecer aí a oportunidade, agradecer a você que tem essa paciência de nos ouvir, ao Porto, que tem essa iniciativa, parabéns. Acho que você é o único mesmo que tem essa iniciativa, é muito importante isso aqui, muito importante, que ele se repita, não conosco, mas talvez com outras pessoas mais inteligentes. Não, o professor sim, pode repetir que ele é muito inteligente. Mas falando de outro aspecto, o município precisa, o nosso município precisa se enxergar, precisa se olhar. E nós podemos fazer isto com os nossos mecanismos inteligentes de medição. Nós podemos fazer seminário, rodas de conversa, várias metodologias existem para que a gente possa criar, quem sabe, em uma certa época, nos governos há uns 10 anos, eu dei uma sugestão, nós criarmos mentorias, não só na área de educação, mas na área de gestão, mas entraria a educação nos povoados, porque eles estão longe.
E um prefeito não tem condições de estar todo mês em tudo que é povoado, não tem. Mas se eu tivesse as mentorias, os mentores, trazendo para o centro e a chefia de governo, por isso que eu enfatizo bastante esse cargo, porque eu não tenho o sonho de ter uma Secretaria de Educação lá no gabinete do prefeito, não tem, não vai acontecer. Mas eu poderia ter uma Secretaria de Governo no gabinete do prefeito que faria esse papel de controle e de visitação, e os mentores dos povoados poderiam nos dar essa sensibilidade do que de fato está acontecendo, do ponto de vista físico, do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista de recursos humanos, pessoais e familiares, etc, etc, etc. Então, Porto, é muito importante esse teu trabalho aqui, é muito importante que quem seja convidado se predisponha a se atualizar, como o nosso nobre internacional aqui, professor São José, se atualizou com os indicadores, né? A competência já era notória da minha parte, já era notória, agora eu acredito que todos percebam essa competência dele, que os indicadores existem, mas nós precisamos trabalhar esses indicadores do ponto de vista do humanismo. A ciência existe como técnica, mas o ser humano é que é detentor do poder de gerenciar essa ciência. Portanto, gestores, gerenciem a gestão de vocês serão bem-sucedidos. Obrigado, meu amigo. Bom, gente, primeiro eu quero fazer aqui, antes do encerramento, uma colocação para o professor Antônio José sobre a questão do momento CES para falar sobre isso. Nós estamos vivendo no Brasil inteiro um momento político, um momento de tomada de decisão. Nada melhor do que informação para ajudar você a se decidir, para ajudar você a avaliar o que você quer e onde que você pode estar buscando isso para o município. Procuramos fazer esse trabalho sempre de forma clara, de forma objetiva, de forma que ajude você. Não sei se a gente está conseguindo, mas esse é o objetivo. Outra visão, era esse o objetivo. Outra visão que no momento a gente tem é muito voltados para a questão partidária, da disputa eleitoral. Eu sei que tem muita gente aqui em São José do Rio Preto, inclusive, que está esperando aí as entrevistas com os candidatos a prefeito. Deixar claro logo nesse programa de hoje aqui. Dia 17, marca aí na sua agenda, dia 17, quem estará conosco sentado, debatendo seu plano de governo, apresentando suas propostas, será o candidato federal em São José do Rio Preto. Dia 24 é com Maurício Fernandes, agora deste mês, tá? É o mês de campanha, outro mês não conta, por isso a data desse mês. E dia 30 será o candidato Assis. O candidato Neto Matias desistiu, ou melhor, não aceitou. Me disse que ia avaliar, mas me confirmou dizendo que não iria participar. Candidato, atual prefeito, disputa a reeleição Alan Rocha, não se pronunciou. Pelas regras que foram pré-estabelecidas e enviadas a todos os candidatos, já estava ali previsto que, em caso do candidato não se manifestar, seria considerado como desistência para todos os efeitos. Então, ele não se manifestou, a gente considera também que ele desistiu. Aí as regras não foram questionadas por ninguém, vamos mudar isso aqui. Então, a gente supõe que foram aceitas, ele não aceitou participar das entrevistas. Então, agenda aí, marque aí na sua agenda, se inscreva no canal aqui para acompanhar, assine o melhor, ative o sino das notificações, que você vai ficar por dentro de cada vídeo que a gente postar aqui nessa reta final aí da campanha eleitoral. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e a gente vai se encontrando por aqui.